Contrato de namoro. A gente está falando... Para que serve? Eu ia perguntar para ti, para que serve? Da mesma forma como existe a união estável, eu acabei de falar, a vivência, que 85% da população vive, né? Existe 15% que formaliza. Formalizo com esses contratos todos que a gente tem. Leonardo, se eu tenho um contrato de união estável, se eu tenho um contrato de ratificação de união estável, se eu tenho um contrato de convivência, eu já tenho a união estável e não dá mais certo, qual a solução? Dissolve. Como? Se tiver tudo ok, com advogado no cartório. Não, mas não tem. Ele não quer me pagar a indenização. Aí entra com uma ação que não é mais declaratória de reconhecimento de dissolução. Seria só uma ação de dissolução, sim, porque o reconhecimento já tem. Já tem, exatamente. Tá? O problema é 85% da população que não formaliza, a vive. Quando está tudo muito bem, meu bem. Começam as brigas, meus bens. Aí, eu comprei um apartamento no meu nome, não pus no nome dela. Não quero indenizar metade, o que cabe a ela? Ajuizar a ação com kit completo, que eu digo. Que é a declaratória de reconhecimento de dissolução de união estável, onde ela vai pedir, primeiro, com as provas dos autos que o juiz reconheça a existência de uma união. Segundo, ele já tem a dissolva. Mas para dissolver, ele tem que ter um pressuposto. Qual? Ele já sabe quando ela dissolveu, porque eu já entrei mostrando o dia da separação de fato. Mas ele tem que saber quando ela começou. Para quê? Para que se esse bem foi adquirido na constância dessa união. No meio ele então, entra, né? São 3 coisas. Declarar a existência da união, reconhecer quando ela começou e se o bem é objeto de partilha. Tá? Sim, até porque também, né, Léo? O juiz ele só pode dissolver o que existe, né? Claro. Ele tem que dizer... Aí essa é a situação que a gente tem relacionada a comum, né? União estável e contrato de união estável. Isso. Como é o namoro qualificado e o contrato de namoro? Mesma coisa. Qual é a diferença? Aí que é o ponto crucial. O namoro qualificado, o posicionamento já é pacífico da existência dele em nível de STJ. Contrato de namoro, não. Contrato de namoro, como eu disse ainda há pouco, né? Muitos doutrinadores vanguardistas, pós-modernos, como a própria Maria Berenice Dias, que é a nossa vice-presidente do IBDFAN Nacional, como o professor Flávio Tartuso, eles não admitem contrato de namoro. Eles acham contrato de namoro que é possível juridicamente, que é incabível. Por que eles têm essa percepção? Porque eles dizem que não tem, que ele não tem cabibilidade jurídica. Eles acham que você não pode firmar um contrato para afastar a união estável. Entendeu? Aí entra essa discussão. Mas aí vai demonstrar o ânimo de não constituir família. Entra princípio da liberdade contratual, princípio da autonomia privada, sabe? Princípio que norteia o direito de família e que isso é que me causa estranheza deles não aceitarem. Porque a gente precisa ter uma menor intervenção estatal nas relações de família. Se eu quero fazer um contrato de namoro, se as partes têm medo de fazer um contrato de namoro, por que não fazer? Não, até porque esse contrato de namoro está ali expondo o interesse de não constituir família. Exatamente. Então, aí entra. Porque por isso que eu fiz a intervenção agora. E entra uma maior discussão contínua com o Zeno. Por quê? Porque o primeiro escritura pública de namoro que nós fizemos, não, olha só, namoro qualificado é uma coisa, é a situação fática que tem decisão. Contrato de namoro é outra. Não existe contrato de namoro qualificado. Não, contrato de namoro é contrato de namoro. É uma relação que objetiva uma relação de afeto, tá? Uma relação de carinho, mas que não desdobra numa família, que não tem consequências jurídicas, que um não vai poder pedir indenização, alimentos, nada. Tá? E no contrato de namoro, o maior debate que nós tínhamos era o seguinte: qual? Prever ou não a possibilidade de amanhã transformar isso numa união estável. Eu sou contra. Eu era contra. Quando eu fiz o primeiro escritura pública de namoro, que a gente fez, eu e o Zeno, para um cliente meu em 2016, o Zeno era a favor de colocar uma cláusula dizendo que, se as partes entenderem durante esse namoro que não é união estável, mas que querem evoluir para uma entidade familiar, mas que ainda não há, desde já deixam estipulados que prevaleça o regime da separação absoluta em eventual contrato. Então, eu entendia particularmente que isso fragilizava o contrato de namoro, porque dava aquela margem de que poderia viver uma união estável. O Zeno não. Eu acho sensacional porque ele já está percebendo a modificação dos ânimos entre as partes. Mas aí depois eu dei a mão palmatória. Entendeu? Porque realmente eu analisei com calma e me convenci. Todos os contratos que eu fiz de 2017 para cá, eu comecei a colocar essas regras.
com o Zeno faleceu em 2021, entendeu? Até hoje eu faço, durante a pandemia de 2020 eu fiz os 3. Teve um excelente professor, né? Hein? Tu teve um excelente professor, né? Muito. Isso aí mata E de lá inveja, a gente colocou especificamente essa cláusula expressa, dizendo que hoje a relação não é de união estável, mas considerando o futuro e a intenção das partes de se evoluírem, o que ainda não é, para uma união estável, desde já estipulam o regime da separação absoluta de bens. Aí então, o contrato fica lá blindado. Todos que eu fiz, eu faço assim. Tá entendendo? Hoje, todos os contratos de união estável, de contrato de namoro, eu trago essa cláusula. Pronto. É autonomia privada, é vontade das partes, é feito por estrutura pública. Então, tem verdade, absolutamente todas as blindagens necessárias para amanhã, se uma das partes entender por entrar com uma ação de reconhecimento de solução de união estável, tu contestares alegando que não, gente, peraí, ela assinou, não tem prova dessa união, etc. Pronto. Entendi. Interessante. E o contrato de namoro, ele realmente ele tem, então, o objetivo, Léo, de delimitar, né? Sim. Ele delimita. Olha, é só namoro. Aqui é muito difícil as pessoas recepcionarem. Olha, eu tive 2 clientes agora recentes, que os 2, a gente começou a conversar sobre isso, aí eu fui mexendo umas cláusulas aqui, acolá, etc., não assinaram. Porque o paraense ainda não está preparado para assinar um tipo de contrato desse. Durante a pandemia, até isso mudou bastante, porque a pandemia, forçando o lockdown, forçando as pessoas a não ficarem com os pais para não causarem riscos a ela e ficarem em relações que têm namoro de 1, 2 anos, mas que ainda não é uma união estável, que ambas estão crescendo e que estão objetivando o futuro, que não querem ainda, mas que precisam ficar juntos por conta da pandemia, aí o contrato voltou à tona. Mas hoje, que já acabou esse lockdown, etc., falar do contrato de namoro, tá, sabe, infelizmente, essa discriminação de homens e mulheres é complicada, porque normalmente quem impõe isso é o homem e a mulher acha um absurdo em fazer esse tipo de contrato de namoro.